Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estava eu fazendo arrumação nas minhas coisas e olha o que eu encontro, galera. Umas planilhas de torneio do Campeonato Paulista que eu joguei no ano de 1999. Sim, meus amigos, no milênio passado, em Santos, né? Inclusive uma partida contra o atual mestre FIDE Eduardo Marra e também uma partida contra Charles William McNaughton. Vamos dar uma olhada aqui nessas partidas que eu trouxe pra gente, então. A minha primeira rodada aqui do Campeonato Paulista, Sub-20. Sim, meus amigos, nessa época, 99, eu tinha, em fevereiro, 16 anos de idade. 16 anos de idade, é isso? É isso mesmo. E aqui, então, jogando contra o Charles William McNaughton. Vamos olhar na minha visão aqui, vamos olhar na visão aqui da... aliás, vamos olhar na visão de brancas aqui. Eu estou de negras. O Charles William McNaughton abre aqui com o peão do rei. Eu joguei aqui um cavalo em F6, a defesa Alekhine, oba! Eu jogo até hoje, né? Quem acompanha as séries, deu jogando e tudo mais, é uma abertura que eu curto bastante. Aqui D5 atacando o centro diretamente, a partida seguiu com a variante das trocas e o cavalo desenvolveu em F3. E aqui eu fui para essa ideia, muito jogada pelo Fier, né? Na época eu não sabia que era jogada muito pelo Fier, mas essas Alekhines com fianqueto. Provavelmente eu tinha... preparado alguma coisa, na época não com computador, eu não fazia preparo, já existia, né, nessa época computador para preparar e tal, mas eu não tinha esse hábito, né, não se falava muito sobre isso, mas eu tinha um livro, o BCO, Batsford Chess Openings, que eu tinha comprado na Amazon, acho que eu fui um dos primeiros clientes da Amazon lá de fora, né, não tinha nem no Brasil ainda. E o dia que chegou em casa eu fiquei feliz da vida, demorou para chegar, o dia que chegou, né, veio de importado, né, era o Batsford Chess Openings. E era um livro gigante, né? Um gigante. Aí eu descobri que era só ler uma coisa ou outra, usar de referência, sabe? Tipo, enciclopédia. Bom, vocês não sabem o que é isso. Guia 4 rodas, lista telefônica. Você só vai lá para consultar uma coisa ou outra, né? Ninguém sabe do que eu tô falando. Então vamos seguir aqui com o Bispo C4. O Charles McNaughton segue com desenvolvimento, aqui atacando o cavalo. Bispo em E6 faz a proteção. Bispo toma. E aqui seguimos com roque, né? E aqui, então, o meu bispo está atacado. Eu poderia seguir de alguma outra maneira, mas eu priorizei aqui o desenvolvimento. Bom lance. Colocando o bispo em fianqueto, preparando para colocar o rei em segurança. D4, roque, eu não estou preocupado em devolver o par de bispos na partida. Aqui seguimos com bispo em F4, pressionando lá em C7. Uma ideia esperta, porque já existe uma ameaça aqui, por que não, né? E por isso, nessa posição, eu segui com o lance cavalo C6. Um lance bem interessante, indo para o contra-jogo, né? Aqui seguiu com torre E1. Mas, por exemplo, se cavalo por D5, dama por D5 e ele quiser capturar o peão lá em C7... eu tenho contra-jogo com cavalo por C4, né? Então, fiquei feliz de ter jogado esse lance. Né? Claro que eu não lembro das coisas que eu pensei, nem nada disso, mas fiquei feliz. É um lance de desenvolvimento que busca atividade e não foi um lance defensivo, né? É bem melhor. E aqui ele seguiu com o lance torre E1, que é um erro porque já me permite aqui, né, ganhar algum material ou ficar com uma boa posição depois de bispo por cavalo. Aqui desviando, né, a proteção do peão, né? Então, dama por F3 segura a partida e cavalo por D4. Já tem uma posição confortável. É claro que ele tem a possibilidade de jogar a dama por B7, torre B8 e por aí vai. Ele preferiu jogar a dama D3, protegendo o peão do C2, que viria com um garfo, com um duplo de cavalo. E aqui eu volto o cavalo para casa de E6, com um tempo sobre o bispo. As damas estão se olhando. Dama G3 evitou a troca das damas, mas agora eu me livro do bispo dele e sigo com E5, ganhando espaço no centro. Eu tenho um peão a mais. Será que é suficiente para eu ficar bem nessa partida? Dama em F3 coloca pressão em B7, C6 coloca granito, além de defender o peão, controla os saltos do cavalo. A partida seguiu com torre de A em D1, atacando minha dama escapa, conecta as torres, torre D2 vai lutar pela coluna, aqui eu vou lutar também pela coluna, né? Então eu trago minhas peças, ele faz a proteção. E aqui eu fui para um lance que eu gostei muito aqui, quando eu fui remontando, né, peguei a planilha aqui e fui remontando aqui a partida e tudo mais, falei, pô, achei um lance legal aqui, esse lance torre D4 aqui, bacana, né? E eu gostei muito de ter encontrado esse lance, que é um bom lance. Ele seguiu com o lance F3
E aqui eu fui para uma ideia interessante, tem vários lances bons aqui, na verdade dama B6 é um lance muito forte, que coloca pressão em B2, que coloca pressão nessa diagonal, seria o melhor lance da posição, mas eu fui para um lance interessante aqui, o lance bispo H6, né? Acho que eu gostava muito das partidas táticas, de combinação, eu ficava procurando isso nas partidas, o que aliás é um mau hábito, tá? Não façam isso, mas eu confesso que eu tinha esse hábito, eu jogava sempre procurando combinações, eu acho que eu gostava tanto de ver as partidas do Anand, do Mikhail Tal, né? Então eu ficava procurando essas coisas. Aí eu fui para esse lance, então, provocando torre por, que parece que foi um lance ruim, então, mas aqui bispo em E3 com cheque. E nessa posição, meus amigos, Charles William McNaughton abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, que na verdade ele poderia jogar, né? Vamos inserir uma continuação aqui. No fundo, o que eu tenho nessa posição é um peão a mais. Dá pra jogar mais um monte de lance? Dá. Eu não me lembro se caiu o relógio dele ou o que aconteceu. Ou ele realmente não ficou animado de jogar essa posição com peão a menos e tudo mais. E abandonou aqui a partida. E a gente tem o relatório aqui do chess.com. Vamos puxar aqui. O relatório 85.7 foi uma boa precisão, foi escrito até o computador classificou como uma partida séria. Foi séria, era o torneio, era o Campeonato Paulista. Aqui, enfim, foi uma boa precisão, cometi apenas 4 imprecisões e um erro, ele errou um pouco mais, né? E a gente vê pelo gráfico aqui que eu fui ficando cada vez melhor. E eu trouxe também a outra partida que eu achei aqui, a segunda partida que eu achei, que foi contra o Eduardo Marra. O Eduardo Marra, que hoje em dia, além de mestre feed, também é jogador de pôquer e dos sérios, dos conhecidos. Agora a palavra séria ficou na cabeça, eu usei, né? É um jogador muito conhecido, o Eduardo Marra também, no pôquer, né? Olha aí, tem muita dessa sinergia, né, de xadrez e pôquer. E aqui então eu jogo, cara, essa partida é muito legal, é muito divertida. Aqui eu abri com peão dama, segui com o desenvolvimento do cavalo, trouxemos os bispos aqui para o fianqueto, colocamos os reis em segurança e o Marra jogou com D6. Talvez ele vai jogar uma defesa em dia do rei, é o que ele está preparando aqui até agora. C4 foi jogado o cavalo de bem em D7, cavalo C3, C6, controla aí um pouco mais o centro, essas casas importantes. E aqui eu segui com essa ideia interessante de B3. Olha aí que bacana, né? Eu não tinha preparo de abertura, tá, pessoal? Não tinha ninguém que me treinava, eu não tinha... Eu tinha professor da escola, mas não era esse nível de preparo de abertura, nem de grande mestre, nem de nada disso. E B3 é o lance recomendado, assim, interessante de ter encontrado, né? E5 foi jogado, temos trocas, e aqui eu sigo com E4, paralisando esse peão aí que estava avançando demais. Dama vem para E7, provavelmente liberando aqui a casa de D8 para colocar luta na coluna D. Eu já me antecipo com o lance dama C2, e aqui o Marra segue com o cavalo C5, pressionando o peão central. Sigo eu com o bonito lance bispo A3 aqui, colocando uma cravada para cima do cavalo. E aqui cavalo de F em D7, faz a proteção, sai da frente do peão de F, sai da frente do bispo, Marra, perigoso demais. A turma conhece, que joga xadrez, conhece o Marra, ele é muito perigoso. Aqui seguimos com o lance bispo em H3, um lance que quando eu fui remontando a partida, a princípio eu não gostei muito quando eu vi, mas o Stockfish não reclama. Não sei o que me deu na cabeça na hora, acho que eu tô tentando combater o F5 aqui, ou então tentar deixar o cavalo cravado, alguma coisa por aí que eu devo ter pensado, né? Alguma coisa assim. É interessante o lance, é bem fora da caixa, né? Mas os computadores preferem o cavalo A4 diretamente, já colocando pressão, mas não é que tá ganho nem nada. Segue o jogo com chances pros dois lados, mas o Stockfish não reclama muito desse lance, não. Aqui segue a partida com F5, tem peão toma, E4, Marra agressivo, já ataca o meu cavalo. E aqui eu trago esse lance interessante, torre de F em 1, cravando o peão. E agora a partida segue com G por F5. E aqui os computadores dão igualdade e fala para eu jogar um lance do tipo cavalo H4, intensificando a pressão em F5. Ou até mesmo o lance esquisito aqui, torre de A em D1, não é tão estranho. Lutando pela coluna D, aproveitando aqui o tema da cravada. Mas aqui eu fui para uma ideia muito maluca, mais uma vez. Esse era o meu estilo, eu mudei muito hoje em dia, eu não faço mais essas coisas. Apenas quando eu calculo mesmo e vejo que dá. Mas aqui eu fui para uma variante assim, essa total, Mikhail Tal, né? Um sacrifício muito, muito, muito bacana, muito criativo, talvez não tão preciso, mas muito criativo e divertido, que foi esse lance bispo por F5.
Entregando uma peça por um peão, o Stockfish não reclama tanto, a posição tem suas ideias e eu vou mostrar qual foi, né? Torre por F5 foi jogada e agora eu entreguei uma peça por um peão e além de tudo tem um cavalo aqui atacado. Mas agora cavalo por E4. Esse lance recupera o peão, deixa uma possibilidade de ataque descoberto para cima da torre, pressiona em C5, o cavalo tá cravado e tem ataque descoberto chegando. Até que foi legal. E além de tudo esse lance deixa a torre, né? Eu não acredito, quando eu tava remontando essa partida, eu falei, eu não acredito que eu joguei isso aqui, né? Que absurdo. Aqui eu tava muito vendo as partidas do tal mesmo, né? Do Paul Morphy, não é possível. O Marra seguiu capturando a torre, põe no bolso. E agora eu tenho um monte de material a menos, né? Faz as contas aqui, uma peça e uma torre a menos. E o Stockfish tá falando assim, ó, mas tem compensação, ó. Tá legal. Então não foi de todo maluco, né? Seguimos com o cavalo por C5, recuperando algum material. Eu tô atacando a dama. O Marra seguiu com dama em F7, ganhando um tempo sobre o meu cavalo. E aqui é possível jogar um lance cavalo E4 do computador, ou dama D1 do computador, seguido de cavalo E4. E é incrível que o computador fala que tá aqui um pouquinho só melhor para as negras, né? Mas aqui eu fui pro lance cavalo por D7, ganhando esse tempo para jogar torre aqui na sétima, cara. Que loucura, né? Atacando o bispo, atacando a dama, a torre protegida, não deu tempo de capturar o cavalo. E o Marra pode jogar um lance do tipo dama H5, mas aqui ele prefere capturar essas duas peças. Segue com torre por cavalo, eu sigo com torre por F7 e torre por F7. E aqui eu tenho uma dama e um bispo contra duas torres e dois bispos. Teoricamente tá melhor para o Marra em questão material. Sigo eu com H4, vou tentar colocar esse peão de repente aqui em H6, tentar alguma coisa por aí, né? Enforcar aqui o rei, né? Tentar alguma coisa... de repente eu consigo colocar a dama lá em G5, né? Faço alguma manobrinha assim e tudo mais com o peão aqui em H6, seria bom, né? Aqui o Marra seguiu com bispo D4, o melhor lance da posição, pressionando agora o peão de F2. Sigo eu com dama D2, permitindo bispo por F2 cheque e não torre por F2, que pendura o bispo. E aqui então bispo por F2 foi jogado, rei G2 sai e o bispo volta em segurança para B6, provavelmente ameaçando aqui torre em F2. Sigo eu com C5 no limite. Bispo vai para C7, bispo B2 e agora eu tenho um ataque perigoso nas casas escuras. Aqui eu me lembro que exatamente nessa posição eu já estava com um problema no relógio e o Marra me propôs empate. Ele estava assustado, eu me lembro da cara dele até hoje, eu nunca esqueci dessa partida. Ele estava visivelmente assustado nessa posição por conta dos meus ataques agora que vão existir nas casas escuras. E ele olhou para mim e propôs empate. Ele falou, você aceita o empate? E eu me senti ambicioso nessa posição. Eu falei, cara, eu vou dar mate nele aqui, né? Mas eu tava com o tempo caindo. E eu falei, vamos continuar, vamos jogar mais um pouquinho. Era assim que a gente falava, né? Eu não sei se hoje em dia ainda fala isso. Vamos jogar mais um pouquinho. E aqui então a partida seguiu com bispo em E6. Eu trago a bateria de dama e bispo para as casas escuras. Tô ameaçando o checkmate. O Stockfish já tá dando igualdade. A partida seguiu com bispo D5 cheque. E aqui rei G1 é o lance fino da posição. No entanto eu fiz aqui esse lance rei H3, que não é tão bom. Meu rei continua exposto a vários cheques. Hoje eu não faria esse lance. A partida seguiu com rei F8. Dama em H8 com cheque. Cai a torre em A8. A minha posição é muito boa. O Marra faz o lance torre F3 e naquela época o relógio não era digital, né? Tinha, galera, quem tinha, né, quem era bem financeiramente tinha até o relógio digital, né? A gente jogava na maioria das vezes com o reloginho analógico, ele tinha uma setinha que ia virando e quando caía a seta fazia um movimento de pêndulo, né? E era bem visível. E nesse momento então o Marra apontou a seta. Caiu o meu relógio e eu senti uma das sensações mais difíceis que eu já tinha sentido com o xadrez, que era você tá numa luta, você sabe que esse jogo ainda tem muita luta pela frente, olha só, o Stockfish dando uma avaliação de empatado, o adversário te ofereceu o empate e você quis continuar e não deu certo. Quem já viveu essa dor sabe que é até de chorar, né? Se eu não me engano eu chorei nesse dia. E o xadrez é isso, cara, o xadrez são altas emoções. Mas hoje em dia, olhando a emoção que me dá é a alegria. Fala, puxa, que partida bonita, né? Todo mundo evoluiu, o Marra virou mestre feed, hoje eu virei mestre nacional, provavelmente não faria alguns lances que eu fiz aqui nessa partida. Mas assim, eu tinha
pouco tempo de xadrez nessa época e eu fico feliz, assim, de já ver algumas coisas criativas, algumas coisas que eu olho hoje em dia, se fosse um aluno meu, alguma coisa, eu falo, poxa, que legal, ele tem potencial, né? Tem umas coisas criativas que foram feitas aqui e tudo mais. E aqui, cara, tem muito jogo, né? Uma possível continuação. Seria dama por B7, bastante razoável. Tem um ataque forte aqui em G3, né? Eu acho que perpétuo ele já teria se ele quisesse. Checkmate só se eu jogasse errado, né? Aqui eu acho que ele poderia ir para perpetuidades. Eu não sei se ele poderia jogar outra coisa, eu acho que não. Eu acho que ele é forçado aqui, qualquer outro lance vai ficar ruim para ele, né? Por exemplo, se ele tomar o meu bispo, provavelmente fica melhor aqui para as brancas, né? Por conta do rei exposto, dama dá muito cheque, eu não sei nem se ele não perde essa torre aí agora. Acho que não, né? Se ele jogar direitinho, acho que ele não perde a torre. Na verdade, ele cobre com cheque, né? E consegue salvar a torre. A posição, como a gente pode ver, ela é bem complicada e ainda teria chances para os dois lados. Com certeza não foi uma sábia decisão minha continuar jogando com o tempo caindo, né? Ali o empate era a melhor call, usando o termo aí do poker, né? Mas é isso, meus amigos. E aqui o relatório do chess.com. Vamos dar uma olhada aqui no relatório. Foi interessante, ó. Os dois fizeram uma alta precisão. A gente vê que eu fiquei pior mesmo na partida. Aquele meu sacrifício foi muito maluco, né? Entregar a peça, entregar a torre. Mas deu certo. Até mesmo contra um jogador forte como o Eduardo Marra, né? Mas no final das contas, apesar da precisão próxima da partida bonita, é isso, né? Abandonei porque não dá mais. Vitória do Marra, aliás, um abraço aí, um grande abraço pro Marra. Eu não sei se ele vai lembrar desse dia, mas eu me lembro muito bem. Pra mim foi forte. Nunca esqueci. Mas hoje eu tenho boas lembranças disso, né? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!